Imagine uma garçonete de bom coração que alimenta 3 jovens negros em dificuldades todos os dias durante 2 anos. Ela nunca pediu nada em troca, apenas esperando dar a eles uma segunda chance na vida. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia prever. De suas origens humildes a uma reviravolta inesperada que vai te deixar sem palavras. Esta história comovente toma um rumo surpreendente quando esses 3 rapazes decidem retribuir a gentileza dela de uma maneira que muda tudo. Fique ligado para descobrir como um pequeno ato de compaixão levou a algo extraordinário. Se esta é a sua primeira vez em nosso canal, aproveite para se inscrever enquanto mergulhamos na história completa. Aos nossos inscritos que retornam, obrigado por sempre assistirem e curtirem nossos vídeos. Agora vamos à história completa. Raquel, na casa dos 30 anos, era garçonete na lanchonete do Dani há quase uma década. Ela era bem conhecida pelos clientes habituais por seu sorriso caloroso, mas por baixo daquele sorriso havia uma mulher lutando para pagar as contas. Suas dívidas estavam se acumulando, e suas esperanças de voltar a estudar haviam desaparecido há muito tempo. Naquela noite, 3 adolescentes, Malik, Jordan e Terrence, entraram, parecendo cansados e com frio. Raquel os notou amontoados perto da entrada, suas jaquetas finas mal sendo suficientes para protegê-los do vento cortante. Seus passos hesitantes em direção a uma mesa e seus olhares desajeitados para o cardápio disseram a Raquel tudo o que ela precisava saber. Eles estavam com fome, mas não tinham dinheiro para pagar. Raquel se aproximou com seu comportamento amigável de sempre. E aí, o que vão querer hoje à noite, rapazes? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Malik, o mais velho, olhou para cima e disse suavemente: apenas água, por favor. Os outros 2 assentiram em concordância. Sem uma palavra, Raquel foi para a cozinha. Alguns minutos depois, ela voltou com 3 pratos de hambúrgueres quentes e batatas fritas. Os rapazes olharam surpresos com os olhos arregalados. Esta é por conta da casa, disse ela com um sorriso. Aproveitem. No início eles hesitaram, mas a fome venceu. Eles devoraram a comida como se não comessem há dias. Malik, grato mas cauteloso, perguntou: por que você fez isso? Raquel deu de ombros. Todo mundo precisa de uma ajudinha às vezes. Este simples ato de bondade marcaria o início de um laço inesperado. Malik, Jordan e Terrence eram mais do que apenas amigos. Eram irmãos de espírito, unidos por suas lutas compartilhadas. Eles cresceram em um bairro difícil na zona sul de Chicago, onde a pobreza, o crime e lares desfeitos eram a norma. Aos 16 anos, Malik era o líder do grupo, sempre cuidando dos 2 mais novos. Jordan, de 15 anos, era o quieto, muitas vezes perdido em seus pensamentos, enquanto Terrence, o mais novo aos 14, tinha um talento natural para o basquete, sonhando em se tornar um grande jogador um dia. Suas vidas estavam longe de ser fáceis. A mãe de Malik tinha 2 empregos apenas para manter um teto sobre suas cabeças, e Jordan morava com a avó após a morte do pai. A situação de Terrence era mais difícil. Seu pai entrava e saía da prisão, e sua mãe lutava contra o vício. Para eles, sobreviver a cada dia era uma conquista. Apesar das dificuldades, os rapazes compartilhavam um vínculo mais profundo que o de uma família. Eles se apoiavam, mantendo um ao outro longe de problemas da melhor forma que podiam. A escola era uma prioridade distante quando comida e segurança eram incertas, e em noites como esta a fome os corroía. Naquela noite na lanchonete, a gentileza de Raquel forneceu mais do que apenas uma refeição. Deu a eles esperança, um pequeno lembrete de que nem todos no mundo estavam contra eles. Ao saírem da lanchonete com o estômago cheio e o coração grato, eles não poderiam imaginar o quanto Raquel viria a significar em suas vidas. No dia seguinte, Malik, Jordan e Terrence não conseguiam parar de pensar na refeição quente que receberam de Raquel. Não era apenas a comida. Eles haviam recebido gentileza, algo raro em seu mundo. Enquanto perambulavam pelas ruas depois da escola, procurando algo para comer, Malik finalmente sugeriu: vamos voltar àquela lanchonete. Talvez a Raquel esteja trabalhando. Os rapazes hesitaram a princípio. Não queriam parecer pedintes e certamente não esperavam outra refeição de graça. Mas a fome os impulsionou, e logo se viram do lado de fora da lanchonete do Dani novamente. Era final de tarde, e a correria do jantar ainda não havia começado. Eles entraram, e lá estava ela. Raquel equilibrando pratos e cumprimentando os clientes com seu sorriso habitual.
Raquel avistou os rapazes e acenou brevemente enquanto eles se sentavam na mesma mesa da noite anterior. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental. De volta, disse ela com uma piscadela. Malik pigarreou. Nós, só queríamos agradecer por ontem à noite. Raquel sorriu calorosamente. Sem problemas. Fico feliz que tenham gostado. Ela olhou para os rapazes, notando como suas roupas pareciam largas em seus corpos magros. Ela não perguntou por que estavam ali novamente, mas o motivo era claro. Sem uma palavra, ela foi para a cozinha. Alguns minutos depois, ela voltou com 3 pratos de comida, os mesmos da noite anterior. Aqui estão, meninos, disse ela, colocando os pratos na frente deles. Eles olharam para cima, surpresos mais uma vez. Não temos dinheiro, Terrence deixou escapar. Raquel sorriu gentilmente. Eu sei, está tudo bem. Apenas comam. Essa foi a segunda vez que Raquel os alimentou sem pedir nada em troca. Enquanto comiam, sentiram uma estranha mistura de gratidão e culpa. Por que alguém, uma estranha, seria tão gentil? Eles ainda não sabiam, mas esse simples gesto se transformaria em algo muito maior. Semanas se passaram, e os rapazes continuaram a visitar a lanchonete. Tornou-se seu porto seguro, um lugar onde podiam escapar da dureza de suas vidas, mesmo que apenas por uma hora. Raquel nunca fazia perguntas, e os rapazes não ofereciam explicações. Mas toda vez que eles entravam, ela garantia que fossem alimentados. Com o tempo, eles começaram a se abrir com ela. Malik contou a ela sobre seu sonho de se tornar músico, compartilhando como passava noites escrevendo letras em seu caderno. Jordan revelou discretamente seu amor pela engenharia, embora admitisse que não tinha ideia de como poderia pagar a faculdade. Terrence falava sobre basquete com um brilho nos olhos. Seus sonhos de chegar à NBA pareciam ao mesmo tempo próximos e distantes. Raquel ouvia atentamente. Ela não os julgava nem sentia pena, simplesmente ouvia, tratando-os como se eles importassem. E para os rapazes, isso era tudo. Eles haviam se acostumado a ser ignorados ou desprezados pelo mundo ao seu redor, mas com Raquel, eles se sentiam vistos. Com o tempo, Raquel começou a se importar profundamente com os rapazes. Eles a lembravam do irmão que ela havia perdido anos atrás, um adolescente que se envolveu com a turma errada e nunca conseguiu sair. Ela não pôde salvar seu irmão, mas talvez pudesse ajudar esses rapazes a encontrar um caminho melhor. Sem que Raquel soubesse, os rapazes já haviam começado a pensar em maneiras de retribuir. Fora da lanchonete, a vida para Malik, Jordan e Terrence era tão difícil como sempre. A mãe de Malik ainda lutava com 2 empregos, mal conseguindo pagar o aluguel. A saúde da avó de Jordan estava se deteriorando. E a mãe de Terrence estava se tornando mais distante à medida que seu vício se aprofundava. Cada um deles tinha mais responsabilidades do que a maioria dos adolescentes deveria carregar, e às vezes parecia que o peso do mundo estava em seus ombros. Ainda assim, a lanchonete lhes dava algo pelo que ansiar. Não era apenas a comida, mas o sentimento de pertencimento que encontraram com Raquel. No entanto, apesar do calor da lanchonete, a realidade de sua situação era iminente. Eles tinham sonhos, mas nenhum caminho claro para alcançá-los. Cada dia parecia uma luta pela sobrevivência, e a esperança era difícil de manter. Malik, sempre o protetor, começou a se preocupar. Ele não queria que eles se tornassem um fardo para Raquel. Não podemos continuar comendo de graça, disse ele a Jordan e Terrence um dia depois de saírem da lanchonete. Não é justo. Jordan assentiu silenciosamente. E Terrence olhou para o chão. Todos sabiam que ele estava certo. Raquel era gentil, mas era apenas uma garçonete. Ela não tinha muito dinheiro de sobra. Eles tinham que encontrar uma maneira de retribuí-la, mesmo que não fosse com dinheiro. Malik não conseguia se livrar do sentimento de culpa, cada vez que Raquel lhe servia outra refeição de graça. Sua gratidão era ofuscada pelo pensamento de que estavam se aproveitando da bondade dela. Jordan e Terrence sentiam o mesmo, mas nenhum deles tinha uma ideia real de como pagá-la de volta. Eles não tinham dinheiro, e os poucos bicos que conseguiam mal pagavam o suficiente para ajudar suas famílias. Uma tarde, enquanto estavam sentados nos degraus do parque do bairro, Malik falou. Não podemos continuar comendo na lanchonete de graça, disse ele, olhando para a quadra de basquete, onde Terrence geralmente jogava. A Raquel tem sido boa demais para nós. O que podemos fazer? Perguntou Terrence, quicando uma bola de basquete gasta entre as pernas.
Não é como se tivéssemos grana. Jordan, sempre o pensador silencioso, de repente falou. Talvez a gente não precise de dinheiro para retribuir. A gente podia fazer outra coisa. Malik ergueu uma sobrancelha. Tipo o quê? Olha ao redor, disse Jordan, gesticulando em direção à rua. Este bairro é uma bagunça, mas a lanchonete da Raquel está sempre limpa, sempre acolhedora. Talvez a gente possa ajudar lá. A ideia fez sentido na mente de Malik. Poderíamos limpar depois do expediente e consertar coisas se precisarem. A Raquel está sempre ocupada. Talvez ela gostasse da ajuda. Terrence sorriu, já a bordo. Eu poderia ajudar na cozinha ou limpar as mesas. Não é muito, mas é alguma coisa. Os rapazes concordaram em tentar. Eles não tinham muito a oferecer, mas estavam determinados a mostrar a Raquel que sua gentileza não havia passado despercebida. O plano era simples, mas significava muito para eles. Era a maneira deles de retribuir, mesmo que não fosse com dinheiro. No dia seguinte, os rapazes chegaram à lanchonete um pouco mais cedo do que o normal. Raquel estava limpando as mesas, preparando-se para a correria da noite quando eles entraram. Ela sorriu para eles calorosamente como sempre fazia. Oi, pessoal. Com fome de novo? Malik pigarreou, sentindo-se nervoso. Na verdade, Raquel, queríamos te pedir uma coisa. Raquel parou e olhou para eles com curiosidade. O que estão pensando? Malik olhou para Jordan e Terrence, que assentiram em encorajamento. Queremos ajudar por aqui. Você tem nos alimentado há meses e nós só queremos fazer algo para te retribuir. Raquel pareceu surpresa, mas emocionada. Vocês não me devem nada, meninos. Fico feliz em ajudar. Nós sabemos, disse Jordan em voz baixa, mas nós queremos. Podemos limpar, ajudar na cozinha, o que você precisar. Raquel hesitou, seus olhos se suavizando enquanto olhava para os rapazes. Eles a lembravam tanto de seu irmão mais novo, aquele que ela havia perdido para as ruas. Ela sabia que eles não tinham muito, e a oferta deles para ajudar não era apenas sobre pagá-la de volta. Era sobre orgulho, sobre querer dar algo em troca. Acho que uma ajuda seria bem-vinda, disse ela com um sorriso. Vocês têm certeza de que querem passar o tempo trabalhando aqui? Os rapazes assentiram ansiosamente. Malik falou por todos eles. Nós queremos ajudar. E assim, eles se tornaram parte da família da lanchonete. Não apenas como clientes, mas como ajudantes, prontos para retribuir de qualquer maneira que pudessem. Raquel rapidamente encontrou maneiras para os rapazes ajudarem. Malik se encarregou de limpar a lanchonete depois que fechava, limpando as mesas e varrendo o chão. Jordan, sempre meticuloso, ajudava a organizar os suprimentos nos fundos e garantia que a cozinha estivesse abastecida e arrumada. Terrence, com sua personalidade enérgica, tornou-se o braço direito de Raquel para levar o lixo para fora e lavar a louça. No início, os rapazes se preocuparam que pudessem não ser úteis, mas Raquel rapidamente viu que a ajuda deles fazia uma grande diferença. As mãos extras deram a ela um pouco mais de folga durante seus longos turnos, e os rapazes estavam ansiosos para trabalhar duro. Raquel insistia em ainda alimentá-los quando eles chegavam, mas agora as refeições pareciam conquistadas, e os rapazes se orgulhavam de contribuir para o bom funcionamento da lanchonete. O trabalho não era glamouroso, mas os rapazes não se importavam. Eles haviam passado a apreciar o sentimento de pertencimento que encontravam na lanchonete. Não era mais apenas um lugar para comer, era um lugar onde eram valorizados, um refúgio dos desafios que enfrentavam em casa. Raquel os observava com admiração. Apesar de suas circunstâncias difíceis, eles eram trabalhadores, respeitosos e de bom coração. Ela começou a esperar ansiosamente por suas visitas, não apenas porque a estavam ajudando, mas porque gostava da companhia deles. Eles tinham se tornado como uma família. Conforme as semanas passavam, os rapazes ficavam mais confiantes em suas funções. Malik até consertou uma cadeira quebrada na lanchonete uma noite, surpreendendo Raquel com sua habilidade para reparos. Jordan começou a reorganizar a despensa, facilitando para Raquel encontrar suprimentos. E Terrence, sempre cheio de energia, dominou a arte de lavar pratos, muitas vezes fazendo Raquel rir com suas piadas e atitude brincalhona. Embora Raquel estivesse grata pela ajuda dos rapazes, ela ainda enfrentava suas próprias lutas. A lanchonete nem sempre estava movimentada, e as gorjetas estavam mais baixas do que o normal. O aluguel de seu pequeno apartamento estava atrasado, e suas economias estavam diminuindo rapidamente.
Trabalhar longas horas na lanchonete ajudava, mas não era o suficiente para cobrir todas as suas contas. Apesar de suas preocupações financeiras, Raquel nunca deixava transparecer no trabalho. Ela não queria que os rapazes se sentissem culpados ou pensassem que eram um fardo. Em vez disso, ela se concentrou em tornar a lanchonete um lugar acolhedor para eles e para os outros clientes habituais. Seus clientes eram como uma família, e ela não conseguia imaginar decepcioná-los. Uma noite depois de fechar a lanchonete, Raquel sentou-se em uma das mesas vazias, olhando para a pilha de contas não pagas à sua frente. Os rapazes já tinham ido para casa, e a lanchonete estava estranhamente silenciosa. Ela suspirou, esfregando os olhos cansados. Como vou manter este lugar funcionando? Sussurrou para si mesma. Nesse momento o sino acima da porta tocou, e Malik, Jordan e Terence entraram novamente. Raquel rapidamente enxugou os olhos e sorriu. O que vocês estão fazendo aqui, meninos? Pensei que já tinham ido para casa. Malik deu um passo à frente, segurando um pequeno envelope. Queríamos te dar uma coisa. Raquel ergueu uma sobrancelha, confusa. O que é isso? Terence sorriu. Apenas abra. Raquel hesitou. Então, abriu cuidadosamente o envelope. Dentro havia um cartão com as palavras "Obrigado" escritas em caligrafia caprichada. E dentro do cartão havia uma pequena quantia em dinheiro, provavelmente tudo que os rapazes conseguiram juntar de seus bicos. Os olhos de Raquel se encheram de lágrimas. Não posso aceitar isso, disse ela com a voz trêmula. Malik balançou a cabeça. Não é muito, mas você fez tanto por nós. Queríamos te ajudar como você nos ajudou. Raquel ficou sem palavras. Ela nunca esperou esse tipo de generosidade dos rapazes, especialmente quando eles tinham tão pouco. Vocês são incríveis, sussurrou ela, puxando-os para um abraço apertado. A partir daquele momento, o laço entre Raquel e os rapazes tornou-se ainda mais forte. Eles continuaram a trabalhar na lanchonete, ajudando Raquel a manter as coisas funcionando sem problemas. E embora não tivessem muito, fizeram uma promessa a si mesmos de que sempre encontrariam maneiras de retribuir a gentileza que ela lhes havia mostrado. Com o tempo, os rapazes começaram a fazer mais do que apenas ajudar na lanchonete. Eles começaram a ajudar outras pessoas em sua comunidade, inspirados pela generosidade de Raquel. Malik se ofereceu para dar aulas de reforço para crianças mais novas com dificuldades na escola. Jordan ajudou a consertar bicicletas quebradas para as crianças do bairro, e Terence organizou jogos de basquete para os meninos mais novos, mantendo-os longe de problemas. Suas ações não passaram despercebidas. Os rapazes se tornaram exemplos em seu bairro, mostrando que mesmo quando se tem pouco, ainda se pode fazer uma grande diferença. E em meio a tudo isso, eles nunca esqueceram as lições que aprenderam com Raquel, o poder da gentileza e a importância de passar o bem adiante. A notícia sobre os rapazes e seu trabalho na lanchonete começou a se espalhar pelo bairro. As pessoas notaram o quanto eles haviam amadurecido desde que Raquel os acolheu. Malik não era mais apenas o garoto quieto de cabeça baixa. Ele havia se tornado um líder natural, organizando pequenos projetos de limpeza pelo bairro. Jordan, sempre observador, tinha um talento para consertar coisas, ajudando qualquer pessoa que precisasse de uma mão com reparos. E Terence, com sua energia sem limites, era frequentemente visto brincando com crianças mais novas, mantendo-as longe de problemas com seu charme e entusiasmo. Raquel não poderia estar mais orgulhosa. Ver os rapazes se tornarem jovens homens a fazia sentir que seus sacrifícios valeram a pena. Ela não tinha filhos, mas, de certa forma, esses rapazes se tornaram como uma família para ela. Uma noite, enquanto fechava a lanchonete após mais um longo dia, Raquel se pegou pensando no quão longe eles haviam chegado. Ela nunca esperou que oferecer algumas refeições de graça mudaria sua vida tão profundamente. Os rapazes lhe deram um senso de propósito além da lanchonete. Eles a lembravam do bem que existe nas pessoas, mesmo em tempos difíceis. Mas à medida que o laço de Raquel com os rapazes se aprofundava, suas preocupações também aumentavam. A lanchonete não estava rendendo dinheiro suficiente para cobrir o aluguel, e as contas continuavam a se acumular. Ela não queria preocupar os rapazes, mas sabia que não poderia esconder suas dificuldades financeiras para sempre. A ideia de perder a lanchonete e a conexão especial que tinha com eles pesava muito em seu coração. Um dia, enquanto ela limpava o balcão, Malik notou seu comportamento estranhamente quieto. "Raquel, você está bem?" ele perguntou. Raquel forçou um sorriso.
Sim, só estou cansada. Não se preocupe comigo. Mas Malik não se convenceu. Ele sabia que algo estava errado, assim como Jordan e Terrence. Eles trocaram um olhar, concordando silenciosamente que precisavam fazer algo para ajudar Raquel antes que fosse tarde demais. Os rapazes se reuniram no parque mais tarde naquela noite para discutir o que haviam notado. Malik sentou-se na beira do banco pensativo. A Raquel não está nos contando tudo, disse ele. Ela parece estressada, e acho que a lanchonete está com problemas. Eu também notei, acrescentou Jordan. Ela tem cortado gastos, porções menores, menos suprimentos. Ela está com dificuldades. Terrence, encostado em uma árvore, cruzou os braços. Então, o que a gente faz? Não temos dinheiro suficiente para salvar a lanchonete. Malik, sempre o solucionador de problemas, vinha pensando nisso há um tempo. E se organizássemos um evento para arrecadar fundos? Algo pequeno. Envolver o bairro. Todo mundo adora a Raquel, e as pessoas viriam se soubessem que ela precisa de ajuda. Jordan assentiu, considerando a ideia. Pode funcionar. Talvez pudéssemos fazer aqui mesmo na lanchonete como uma festa de bairro. Comida, música, e poderíamos cobrar uma pequena entrada. Cada dólar ajudaria. Os olhos de Terrence brilharam com a ideia. Conheço uns caras que podem ajudar com a música. Poderíamos pedir a empresas locais para doarem coisas para um sorteio. Empolgados com o plano, os rapazes imediatamente começaram a trabalhar. Nos dias seguintes, eles espalharam a notícia pelo bairro, conversando com donos de lojas, vizinhos e amigos. As pessoas estavam ansiosas para ajudar, especialmente quando souberam que era para Raquel, a mulher que havia alimentado tantos com um coração de ouro. Os rapazes não contaram a Raquel sobre o evento beneficente ainda. Eles queriam que fosse uma surpresa. Eles trabalharam incansavelmente nos bastidores, coordenando tudo, desde a montagem das mesas até a coleta de doações. Eles até convenceram algumas empresas locais a fornecerem comida e bebida para o evento. O dia do evento chegou, e os rapazes estavam cheios de entusiasmo. Eles conseguiram reunir uma multidão significativa, muito maior do que esperavam. Pessoas de todo o bairro apareceram para apoiar Raquel, e a rua em frente à lanchonete estava cheia de música, risadas e o cheiro de comida deliciosa. Malik estava na entrada da lanchonete, cumprimentando as pessoas à medida que chegavam. Obrigado por virem, dizia ele a cada convidado, com o coração cheio de orgulho. Ele não conseguia acreditar em quantas pessoas haviam comparecido ao evento. Dentro da lanchonete, Raquel estava confusa. Ela havia notado a multidão crescente do lado de fora, mas não havia ligado aos rapazes. O que está acontecendo? Perguntou ela a Terrence, que estava ajudando a montar uma mesa de sorteio. Terrence sorriu, incapaz de conter sua empolgação. É um evento beneficente. Para você, Raquel. Os rapazes planejaram tudo. Os olhos de Raquel se arregalaram em descrença. Para mim? Mas por quê? Jordan apareceu ao seu lado, sorrindo gentilmente. Porque você fez muito por nós. Esta lanchonete significa muito para todos nós, e queríamos te ajudar da mesma forma que você nos ajudou. Raquel ficou sem palavras. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela olhava ao redor para a multidão agitada, os rostos sorridentes e os rapazes que haviam orquestrado todo o evento. Ela não podia acreditar que esses 3 jovens que uma vez vieram a ela em necessidade, eram agora os que a estavam levantando em seu momento de dificuldade. O evento foi um sucesso estrondoso. As pessoas doaram generosamente, compraram bilhetes de sorteio e ficaram até tarde da noite, aproveitando a música e a camaradagem. Os rapazes conseguiram arrecadar mais dinheiro do que jamais esperavam, o suficiente para ajudar Raquel a manter a lanchonete funcionando pelos próximos meses. Na manhã seguinte ao evento, Raquel sentou-se em seu pequeno apartamento, olhando para a pilha de dinheiro que os rapazes haviam arrecadado. Ela estava tomada pela emoção. A lanchonete estava salva por enquanto. E tudo graças aos rapazes que entraram em sua vida 2 anos atrás. Ela nunca esperou que sua gentileza com 3 adolescentes famintos levasse a um ato de generosidade tão profundo. Enquanto se dirigia para a lanchonete mais tarde naquele dia, Raquel refletia sobre o laço que havia formado com Malik, Jordan e Terrence. Eles não eram mais apenas clientes regulares. Eram como filhos para ela. Ela sentia um orgulho imenso de como eles haviam crescido e amadurecido. Quando chegou à lanchonete, encontrou os rapazes já lá, limpando tudo após o evento bem-sucedido. Malik estava passando o pano no chão,
Jordan limpava as mesas e Terrence reabastecia os suprimentos. Eles chegaram cedo para garantir que tudo estivesse de volta ao lugar para o expediente do dia. Raquel ficou na porta, observando-os com um sorriso no rosto. Eu não sei o que dizer, disse ela suavemente, com a voz cheia de gratidão. Vocês salvaram a minha lanchonete. Malik olhou para cima, sorrindo timidamente. Não poderíamos deixar fechar, Raquel. Este lugar é nosso lar também. Jordan assentiu em concordância. Você nos deu uma chance quando ninguém mais deu. Isso foi o mínimo que poderíamos fazer. Terrence, sempre o brincalhão, sorriu. Além disso, sentiríamos muita falta das suas panquecas. Raquel riu em meio às lágrimas, sentindo um calor profundo em seu coração. Esses rapazes haviam se tornado sua família, e ela não conseguia imaginar a vida sem eles. As semanas após o evento beneficente trouxeram nova esperança para a lanchonete. Com o dinheiro que arrecadaram, Raquel conseguiu pagar suas contas atrasadas e estocar suprimentos. A reputação da lanchonete na comunidade disparou, graças aos esforços dos rapazes, e mais clientes começaram a aparecer, ansiosos para apoiar o negócio de Raquel. Mas não era apenas a lanchonete que estava mudando. Malik, Jordan e Terrence também estavam mudando. O sucesso do evento lhes deu um senso de propósito e confiança que eles não sentiam antes. Malik, antes tímido e reservado, agora assumia papéis de liderança na escola, organizando projetos de serviço comunitário e orientando alunos mais novos. Jordan começou a fazer aulas noturnas de marcenaria, querendo aprimorar suas habilidades para poder ajudar as pessoas a consertar coisas pelo bairro. E Terrence, com sua personalidade extrovertida, tornou-se o coração da liga local de basquete, mantendo as crianças fora das ruas e incentivando-as a permanecer na escola. Raquel observava com orgulho enquanto os rapazes desabrochavam e se tornavam jovens homens. Ela sempre acreditou no potencial deles, mas vê-los realizá-lo era mais gratificante do que ela poderia ter imaginado. Uma tarde, enquanto a lanchonete fervilhava de clientes, Raquel chamou Malik de lado. Eu estive pensando, começou ela, sobre o futuro. Vocês fizeram tanto por mim, e eu quero dar algo em troca. Malik franziu a testa, sem saber o que ela queria dizer. Raquel, você não nos deve nada. Fizemos isso porque queríamos. Raquel sorriu. Eu sei. Mas esta lanchonete não é mais só minha. É nossa. Você, Jordan e Terrence se tornaram uma parte tão grande deste lugar. Quero oficializar isso. Quero oferecer a vocês uma participação no negócio. Sócios? Os olhos de Malik se arregalaram em choque. Sócios? Você quer que sejamos donos de parte da lanchonete? Raquel assentiu. Vocês mereceram. Esta lanchonete tem um futuro por causa de vocês. E quero que façam parte desse futuro. Malik não podia acreditar no que estava ouvindo. Ser dono de parte da lanchonete. Era um sonho que ele nem sabia que tinha. Ele rapidamente reuniu Jordan e Terrence para contar a notícia, e eles ficaram tão chocados quanto ele. Você quer dizer que seríamos donos de um negócio? Perguntou Jordan, ainda processando a ideia. Raquel sorriu. Isso mesmo. Sei que vocês têm grandes sonhos e quero ajudá-los a alcançá-los. Esta lanchonete sempre foi mais do que apenas comida. É sobre comunidade, sobre pessoas ajudando umas às outras. E agora é sobre o futuro de vocês também. Terrence foi o primeiro a responder, seu sorriso se espalhando por todo o rosto. Estou dentro, exclamou ele. Imaginem só. As famosas panquecas do Terrence. O grupo riu, mas o peso do momento não passou despercebido por nenhum deles. A oferta de Raquel era mais do que apenas uma proposta de negócios. Era um reconhecimento do laço que haviam construído nos últimos 2 anos. A lanchonete lhes dera um senso de propósito, e agora estava lhes oferecendo um caminho a seguir. Não sei o que dizer, Malik finalmente disse, sua voz embargada pela emoção. Você fez tanto por nós, Raquel. Vamos te deixar orgulhosa. Raquel assentiu com lágrimas nos olhos. Vocês já me deixaram. Com os rapazes agora oficialmente parte do futuro da lanchonete, as coisas começaram a mudar de maneiras ainda maiores. Malik assumiu um papel de gerenciamento, aprendendo os meandros de administrar um negócio. Jordan começou a projetar novos móveis para a lanchonete, usando suas habilidades de marcenaria para dar ao lugar um visual renovado. E Terrence, fiel à sua palavra, começou a experimentar novas receitas de panquecas, na esperança de criar algo que colocaria a lanchonete deles no mapa.
Juntos eles estavam construindo algo especial, um lugar onde as pessoas se sentiam bem-vindas, apoiadas e parte de uma comunidade. A lanchonete sempre fora um refúgio para os necessitados. Mas agora, sob a liderança deles, tornou-se um farol de esperança para todo o bairro. E em meio a tudo isso, Raquel esteve ao lado deles, observando com orgulho enquanto os rapazes se tornavam os homens que ela sempre soube que poderiam ser. Por mais empolgantes que fossem os novos papéis dos rapazes como coproprietários da lanchonete, eles logo aprenderam que administrar um negócio vinha com desafios. Malik, Jordan e Terrence se viram trabalhando mais do que nunca, não apenas servindo clientes, mas gerenciando finanças, fazendo pedidos de suprimentos e controlando a folha de pagamento. A transição de trabalhadores para coproprietários trouxe consigo um novo nível de responsabilidade, um que eles não haviam previsto. Malik, que havia assumido a liderança na gestão das operações diárias da lanchonete, muitas vezes ficava acordado até tarde da noite revisando recibos e descobrindo como esticar o orçamento. O evento beneficente tinha ajudado, mas eles ainda precisavam manter o negócio lucrativo a longo prazo. Jordan descobriu que equilibrar seu trabalho de marcenaria com suas tarefas na lanchonete o deixava exausto, enquanto Terrence, apesar de seu amor pela lanchonete, às vezes lutava para se manter focado nos aspectos menos empolgantes do trabalho. Em um dia particularmente estressante, enquanto a correria do almoço diminuía, Malik sentou-se no balcão com a cabeça entre as mãos. Jordan se aproximou, limpando as mãos no avental. "Tudo bem?" ele perguntou. Malik suspirou. "Não sei, cara. É muita coisa. Temos nos saído bem, mas manter tudo funcionando sem problemas é mais difícil do que eu pensava." Jordan assentiu. "Nem me fale. Mal tenho tempo para terminar meus projetos de marcenaria. E agora temos aquela inspeção sanitária chegando." Terrence os ouviu da cozinha e se juntou à conversa. "Sei que temos muita coisa para resolver, mas já lidamos com coisa pior, certo? Lembram quando não sabíamos de onde viria nossa próxima refeição? Pelo menos agora temos um teto sobre nossas cabeças e pessoas contando conosco." Malik conseguiu um pequeno sorriso. Você está certo. Só, não quero decepcionar a Raquel." Jordan colocou a mão no ombro do amigo. "Não vamos. Chegamos longe demais para desistir agora." Apesar dos desafios, os rapazes se recusaram a deixar o peso de suas novas responsabilidades os abater. Eles rapidamente aprenderam que o trabalho em equipe era a chave para fazer as coisas funcionarem. Malik não conseguia lidar com tudo sozinho, e Jordan e Terrence se prontificaram a assumir mais tarefas. Jordan começou a cuidar dos pedidos de suprimentos, usando sua atenção aos detalhes para garantir que nunca ficassem sem o essencial. Ele também começou a projetar novos móveis e prateleiras para a lanchonete, dando-lhe um visual novo e atualizado que atraiu mais clientes. Terrence, com sua energia inesgotável, assumiu o marketing, divulgando a lanchonete nas redes sociais e organizando eventos especiais para manter as pessoas entrando pela porta. Malik, aliviado por ter parte do peso retirado de seus ombros, focou no quadro geral, gerenciando as finanças e garantindo que a lanchonete permanecesse no caminho certo. Juntos, eles formaram uma máquina bem azeitada, cada um jogando com seus pontos fortes e apoiando um ao outro quando as coisas ficavam difíceis. Raquel observava com orgulho enquanto os rapazes navegavam pelos altos e baixos da propriedade. Ela sabia que não era fácil, mas também sabia que eles tinham o que era preciso para ter sucesso. Eles tinham chegado tão longe desde os adolescentes famintos que ela conheceu há 2 anos. E agora estavam construindo um futuro não apenas para si mesmos, mas para sua comunidade. Uma noite depois de fechar a lanchonete, Raquel reuniu os rapazes em torno de uma mesa. "Eu estive pensando", começou ela com a voz calorosa, "no quão longe chegamos juntos. Eu nunca imaginei que vocês 3 se tornariam meus sócios, muito menos a espinha dorsal deste lugar. Não poderia estar mais orgulhosa de tudo que vocês conquistaram." Malik, Jordan e Terrence sorriram, seus corações cheios de gratidão. "Não teríamos conseguido sem você", disse Malik. "Você acreditou em nós quando ninguém mais acreditou." Raquel balançou a cabeça. "Vocês sempre tiveram o potencial, eu apenas lhes dei uma chance de mostrá-lo. E olhem o que vocês construíram. Uma lanchonete que não é apenas um lugar para comer, mas um lugar onde as pessoas vêm para se sentir em casa." Justo quando as coisas estavam começando a se acalmar, um novo desafio surgiu que ameaçou tudo que os rapazes e Raquel trabalharam tanto para construir.
Uma tarde, um homem bem vestido entrou na lanchonete, acompanhado por outros 2 de terno. Ele se apresentou como Sr. Price, o incorporador imobiliário com planos de comprar terrenos no bairro, incluindo o prédio onde a lanchonete estava localizada. Estamos oferecendo um preço generoso pela propriedade, disse o Sr. Price, entregando a Raquel um contrato. É uma ótima oportunidade para lucrar e seguir para algo novo. O rosto de Raquel empalideceu ao ler o contrato. A oferta era de fato generosa, mas ela sabia que vender a lanchonete significaria o fim de tudo pelo que haviam trabalhado. Malik, que tinha ouvido a conversa, interveio rapidamente. Não estamos interessados em vender, disse ele com firmeza. Esta lanchonete significa mais para nós do que apenas dinheiro. O Sr. Price sorriu educadamente, mas não recuou. Eu entendo isso, mas negócios são negócios. Nossa oferta está de pé, e sugiro que a considerem com cuidado. Assim que começarmos a desenvolver a área, os valores dos imóveis vão disparar, e pode ser sua última chance de lucrar. Raquel e os rapazes ficaram em um estado de incerteza. Vender a lanchonete resolveria seus problemas financeiros, mas também significaria desistir de seu sonho. Eles haviam lutado muito para manter a lanchonete viva para deixá-la ir agora, mas não podiam ignorar a ameaça iminente da gentrificação. A notícia da oferta do incorporador se espalhou rapidamente pelo bairro. Os clientes habituais que passaram a contar com a lanchonete para uma refeição quente e uma atmosfera acolhedora ficaram indignados com a ideia de perder um espaço comunitário tão querido. Logo, o movimento popular começou a tomar forma, com os moradores organizando comícios e protestos para salvar o local. Pessoas de todas as classes sociais apareceram para apoiar Raquel e os rapazes. Desde a senhora idosa que tomava café da manhã lá todas as manhãs até as crianças que brincavam no parque próximo, a comunidade se uniu para lutar pela lanchonete que se tornará um símbolo de esperança para tantos. Os rapazes, inspirados pela onda de apoio, trabalharam incansavelmente para organizar eventos, arrecadar fundos e divulgar a situação. Eles sabiam que não podiam igualar a oferta do incorporador, mas estavam determinados a salvar a lanchonete de qualquer maneira possível. O apoio do bairro deu aos rapazes e a Raquel um novo senso de esperança. Eles não estavam mais lutando sozinhos. Não era mais apenas a lanchonete deles. Pertencia à comunidade. As pessoas começaram a aparecer na lanchonete todos os dias, oferecendo ajuda da maneira que podiam, seja como voluntários, doando dinheiro ou divulgando a causa. Uma das líderes da comunidade, a senhora Henderson, organizou uma petição que rapidamente obteve centenas de assinaturas. Esta lanchonete tem sido um lar para todos nós, disse ela apaixonadamente em uma reunião da cidade. É mais do que apenas um lugar para comer. É um símbolo de tudo que defendemos: unidade, resiliência e bondade. Não podemos deixar que seja demolida. A imprensa local ficou sabendo da história, e logo as câmeras estavam na lanchonete, entrevistando Raquel, Malik, Jordan e Terrence sobre sua luta para salvar seu amado negócio. Raquel, embora tímida com as câmeras, falou com o coração. Eu nunca tive a intenção de ser uma empresária, disse ela com a voz tremendo ligeiramente. Eu só queria ajudar 3 rapazes que precisavam de uma refeição, mas agora esta lanchonete faz parte de algo maior. É um lugar onde as pessoas encontram conforto, e não vamos desistir sem lutar. Os rapazes seguiram seu exemplo, cada um expressando sua gratidão pelo apoio que receberam. Malik falou sobre como a lanchonete mudou suas vidas, enquanto Jordan e Terrence enfatizaram o quanto a comunidade significava para eles. Ficou claro que a lanchonete não era apenas mais um negócio. Era uma tábua de salvação, e o bairro não a deixaria ir facilmente. À medida que a atenção da mídia crescia, o interesse do público também aumentava. Doações começaram a chegar de pessoas de toda a cidade que ouviram sobre a história. Muitos foram inspirados pela jornada dos rapazes de adolescentes em dificuldades a empresários responsáveis e queriam ajudá-los a continuar seu sucesso. Mas os incorporadores também não estavam desistindo. O Sr. Price, o homem por trás do negócio imobiliário, continuou a pressionar Raquel e os rapazes, lembrando-os de que o tempo estava se esgotando. Quanto mais publicidade a lanchonete recebia, mais determinado ele se tornava a adquirir a propriedade. Apesar do apoio esmagador da comunidade, Raquel e os rapazes ainda enfrentavam uma dura realidade. Eles não poderiam manter a lanchonete funcionando para sempre sem um apoio financeiro substancial. As doações eram úteis, mas não seriam suficientes para igualar a oferta dos incorporadores.
Uma noite após um longo dia de trabalho na lanchonete e respondendo a perguntas de repórteres, Raquel sentou-se com Malik, Jordan e Terrence. Eles estavam exaustos, mas determinados. Chegamos muito longe, disse Raquel suavemente. Mas precisamos ter uma conversa honesta. Os incorporadores vão seguir com seus planos, estejamos prontos ou não. Temos que decidir se vamos continuar lutando, ou se devemos considerar outras opções. Malik balançou a cabeça. Não podemos desistir agora. Trabalhamos duro demais para isso. Jordan, sempre o pragmático, parecia pensativo. Concordo com Malik, mas precisamos ser realistas. E se não conseguirmos arrecadar dinheiro suficiente a tempo? E se os incorporadores vierem e tomarem conta de qualquer maneira? Terrence, que estivera quieto durante a maior parte da conversa, finalmente falou. Eu também não quero desistir, mas talvez haja uma maneira de fazer isso funcionar. E se a gente negociasse com os incorporadores? Talvez pudéssemos chegar a um acordo onde mantemos a lanchonete, mas permitimos que eles desenvolvam as propriedades vizinhas. Não é o ideal, mas pode ser nossa melhor chance. A sala ficou em silêncio enquanto todos consideravam a sugestão de Terrence. Raquel, que estava segurando as lágrimas, assentiu lentamente. Vale a pena tentar, disse ela. Não temos nada a perder em perguntar. Com um plano em mente, Raquel e os rapazes marcaram uma reunião com o Sr. Price. Eles sabiam que era uma aposta arriscada, mas estavam determinados a encontrar uma solução que lhes permitisse manter a lanchonete, ao mesmo tempo em que reconheciam as mudanças inevitáveis que chegariam ao bairro. Quando se encontraram com o Sr. Price, ele ouviu a proposta deles com um sorriso educado. Admiro sua determinação, disse ele depois que eles explicaram sua ideia. Mas vocês precisam entender que isso é um negócio. Nossos investidores esperam um retorno, e temos um cronograma a cumprir. Malik, que não era de recuar facilmente, insistiu. Não estamos pedindo caridade. Estamos dispostos a trabalhar com vocês. Só queremos manter a lanchonete aberta. É importante para a comunidade. E é importante para nós. O Sr. Price pareceu pensativo por um momento. Admito que a atenção do público em torno desta história complicou um pouco as coisas. Não pegaria bem para nós demolir um negócio local querido. Ele fez uma pausa antes de continuar. Vou levar sua proposta ao conselho e ver o que eles pensam. Mas não estou fazendo promessas. Não era o acordo firme que eles esperavam, mas era alguma coisa. Ao saírem da reunião, Raquel e os rapazes sentiram uma mistura de alívio e incerteza. O destino da lanchonete ainda estava no ar, mas pelo menos eles tinham uma chance. Algumas semanas depois, Raquel e os rapazes receberam a notícia que esperavam. O Sr. Price e sua equipe haviam concordado com a proposta deles. A lanchonete permaneceria de pé, e Raquel, Malik, Jordan e Terrence manteriam a propriedade. Em troca, os incorporadores seguiriam com seus planos de construir ao redor da lanchonete, transformando o bairro em uma área mais moderna e sofisticada. Não era uma solução perfeita, mas era uma com a qual eles poderiam viver. A lanchonete, que se tornará um símbolo de esperança e resiliência, continuaria a servir a comunidade. E embora o bairro ao redor deles pudesse mudar, o coração da lanchonete e seu povo permaneceria o mesmo. Enquanto comemoravam a notícia com seus amigos e clientes, Raquel olhou ao redor para os rostos dos rapazes que ela passou a ver como seus próprios filhos. Conseguimos, sussurrou ela com lágrimas de alegria nos olhos. Malik, Jordan e Terrence sorriram de volta para ela, com os corações cheios de orgulho e gratidão. Eles tinham chegado tão longe, e o futuro era mais brilhante do que eles jamais imaginaram. A lanchonete estava salva. E também o laço que eles construíram juntos. Um novo capítulo em suas vidas estava prestes a começar, mas eles sabiam que enquanto tivessem um ao outro e sua comunidade não havia nada que não pudessem superar.